Deus é Deus de misericórdia, Deus bondoso. Capítulo 13 do Evangelho de João, a partir dos versos 6. Capítulo 13 do Evangelho de João, a partir dos versos 6. Está assim escrito. Eu vou ler o 6, você o 7. Nós vamos ler até o 12. Tá bom? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: porque eu faço, sabes agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Lhe respondeu. Porém, Jesus lhe respondeu: se eu não os lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo pela palavra, mas não todos. Verso 11, para encerrar. Porque bem sabia ele por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, bendito seja o nome do Senhor. Minhas amadas irmãs, eu fiquei devendo esse texto, porque eu queria muito falar com as irmãs a respeito deste homem chamado Pedro. A gente conhece e vai falando tanta coisa de Pedro, tem até um tipo de um meme que as pessoas usam para dizer, para justificar quando estão iradas, que os crentes costumam dizer quando estão iradas, que é: eu estou agindo no espírito de Pedro. O espírito de Pedro é muito fluente em mim. Pedro é muito estigmatizado na igreja de maneira errada e muitas vezes por falta de conhecimento, falta de desejo de conhecer quem são os discípulos a quem Jesus chamou. Pedro é uma pessoa muito importante para a história da igreja, para o ministério de Jesus. Vocês lembram, eu já disse aqui, o ministério de Jesus terreno durou 3 anos e meio. Ele primeiro convidou, tinha uma multidão que o seguia de 520. Desses ele tirou 70. Desses 70 ele tirou 12. E entre os 12, ele tinha 3 que eram de sua intimidade, que ele chamou para experiências particulares. E esses 13 são Pedro, Tiago e João. Você há de ouvir comigo que ele não devia ser tão ruim como as pessoas dizem, para que ele pudesse desfrutar de experiências espirituais no ministério de Jesus, tão impactante, se ele fosse essa pessoa que muita gente diz que ele é. Vocês lembram que Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus em situações singulares, que os outros não puderam desfrutar. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, eles estiveram com Jesus. Em particular, eles viram Jesus em sua glória, antes que Jesus subisse aos céus. Eles estiveram com Jesus na casa de Jairo. Quando todos seguiram Jesus, a multidão era tão grande que o apertava. No caminho, você lembra, tem a cura da mulher do fluxo de sangue. A multidão era tão grande para seguir Jesus até a casa de Jairo, mas Jesus separou os 3. Pedro, Tiago e João, dizendo: vem comigo. Nem todos participam de milagres que são particulares e privados, experiências extraordinárias. Então você lembra que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e quem estava lá com ele era Pedro, Tiago e João. Lá no Getsêmani,
na angústia de Jesus, na batalha emocional e espiritual que Jesus enfrentou no Getsêmani, na prensa, no lugar de extrair azeite, estavam todos os discípulos, os 12. Mas quando Jesus foi chorar e enfrentar a sua dor, a sua decisão de assumir a cruz, quem pôde ver dizendo ao Pai: se tu queres, passa de mim esse cálice. Porque só os íntimos podem participar das nossas crises. Porque não é todo dia que a gente está tão espiritual assim. Até Jesus enfrentou crise. Então, ele era tão íntimo que Jesus chamou ele para ir: vamos comigo um pouquinho mais para frente, porque eu vou estar tão angustiado agora. E eu quero ser acompanhado dos meus amigos. Então, Jesus, eles sempre tiveram esses momentos com Cristo tão importantes. Então, quem é esse Pedro? A primeira vez que você vai encontrar Pedro, você vai ver que Pedro está encontrando com Jesus, não no momento bom, no momento de frustração. Ele está muito frustrado, porque ele trabalhou a noite inteira, Pedro era pescador. E muita atenção, quando você for falar que alguém é pescador, e achar que o pescador daquele tempo é o mesmo pescador de hoje, cuidado para você não pensar e visualizar Pedro indo pescar, como eu vejo meus irmãos irem. Juntam um monte de vara e às vezes botam uma rede ou uma tarrafa e vai pescar na garupa de uma moto. Né? Não tem essa visão errada não, porque Pedro está em uma área de pescadores, no lago de Genezaré, na margem de Cafarnaum, a região da Galileia. Cafarnaum é tão importante para a história da igreja, mesmo que você venha pôr o nome dela de Cabul e fazer um adágio. Lê a Bíblia do jeito que a Bíblia conta, irmão. Lê a Bíblia do jeito da narrativa bíblica. Acredite na narrativa bíblica, porque ela conta os segredos mais profundos de Deus. Então, lá em Pedro morava naquela região. É tão importante que Jesus foi expulso de Nazaré, quando ele foi lá para dizer a eles dentro da sinagoga, quando ele pegou o livro de Isaías, no capítulo número 61, e ele abre o texto, e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar boas novas aos povos, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a restaurar visão aos cegos. Ele termina, enrola o pergaminho e diz: isso agora acabou a espera. Vocês não precisam ler isso mais como quem espera o futuro, porque esse Cristo que Isaías profetizou já está em vosso meio. Então, Jesus foi expulso justamente nessa época. Eles foram espremendo Jesus para empurrá-lo de um precipício, tirando-o da sua terra, de sua casa, sua sinagoga. É tão importante a cidade de Cafarnaum que Jesus fez dela sua morada. E muitos dos milagres acontecem provavelmente na casa de Pedro. Por exemplo, um milagre. Eu vou te situar aqui na geografia da casa de Pedro. Lembra aquele milagre em que os amigos vêm trazendo um paralítico, colocado em uma maca ou em uma cama, como queira, que era o seu lugar de sofrimento, e eles querem colocar lá na frente de Jesus, porque o texto vai fazer uma narrativa importante. Quem estava lá de fora percebia que a unção que estava em Jesus era a unção para curar. Irmão, olha, assim, a gente vai ficando cheio da palavra e você vai observando que nem todo mundo percebe a unção que Jesus está operando em algum dia. Você precisa buscar essa sensibilidade do Espírito para você entender o ambiente. Tem dia que a unção que está sobre Jesus é sobre exortação, mas naquele dia quem estava lá de fora olhou e disse: e havia em Jesus a unção para curar. Mas não tinha lugar para passar pela porta, não tinha lugar para passar pela janela. A multidão tomou conta da casa, aquela era a casa de Pedro. Eles subiram pelo telhado, arrancou e desceu o paralítico na frente de Jesus. Porque já que a unção está nele, eu preciso dar um jeito de chegar lá. Irmão,
Mas vamos embora, senão eu fico incutido aqui e não falo sobre Pedro. Então esse é Pedro, mora naquela região, ele é pescador. Não veja Pedro como um pescador comum, porque eu vou te dar algumas informações importantes. Alguém pode dizer assim, missionária, pescador é burro, ignorante, não lê. Isso não procede na vida de Pedro. Pedro, ele tem uma cooperativa de pesca junto com Zebedeu, que provavelmente era o seu tio ou o seu parente. Lembra quem é Zebedeu? O pai de João Batista irmãs, vamos ler a Bíblia. Pai de João Batista e Tiago, lembra? Tiago, irmão de João Batista? Então, irmão dele. Então, esse Zebedeu provavelmente é um tio de Pedro. E eles têm junto uma cooperativa de pesca. Cooperativa de pesca. É por isso que você vai ver Pedro tão bravo para pagar imposto, que Jesus manda ele tirar do seu trabalho. Porque é sempre do trabalho, irmão. É do trabalho que você tira tudo ali. Jesus estava dando uma lição de Pedro, dizendo assim, é de onde você se sustenta, é que vem a sua responsabilidade. É porque você tem o peixe e trabalha nessa cooperativa que você tem que pagar imposto, caboclo. Aproveita, paga o seu, paga também o meu. Ele tirou justamente daquele ambiente que era o seu trabalho, para largar de murmuração. A missionária Iraídes deve pagar o imposto, deve ver os filhos dela pagar o imposto lá da fazenda. E aí quando vai pagar, é uma choradeira, não é, missionária? É uma choradeira que eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque eu não tenho fazenda, meu filho. É por isso que Jesus estava ensinando a Pedro. Você está reclamando de um bem que eu te dei, te abençoei com isso aí. Você só paga porque tem. Tem alguém aí querendo ser um fazendeiro, irmão? Pagar um impostinho? Garanto que agora deu uma vontade, né? A irmã até está recebendo. Deixa eu receber, né? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos entrega para sermos dispenseiros cuidadosos daquilo. Então Pedro ele tinha uma cooperativa de pesca, junto com os Zebedeu, seus filhos, e aquela região de pescadores. E Pedro não é pobrezinho não, tá, irmã? Para de falar que Pedro é pobrezinho. Ô, São Pedrinho, tem gente que quer chamar o Pedro, bota até apelido nele, para pôr no pejorativo. O Pedrinho. Não, irmã, Pedrão mesmo. O Pedro é tão abençoado que ele tem seu próprio barco. E ter o seu próprio barco naquele tempo era muito dificílimo. Tanto que os outros estão trabalhando com Pedro, junto com Pedro, para Pedro, na companhia de Pedro. E o barco de Pedro não é tão pequenininho, porque diz que o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus estava pregando para a multidão foi ficando tão grande, que não dava para Jesus, a voz de Jesus ecoar. Então o que ele fez? Entrou no barco de Pedro, sem pedir licença. Entrou no barco de Pedro e disse, vai mais distante um pouquinho, para que a minha voz ecoe. Então o primeiro encontro de Pedro é no meio de uma frustração. Um barco vazio de peixe e cheio de Deus. Um barco totalmente vazio de peixe, mas cheio de Deus. E se o barco tiver vazio de peixe, mas tiver cheio de Deus, você vai viver a maior provisão da tua vida, que é encontrar o Senhor. Eu já tenho que encerrar, mas é tão maravilhoso, né, irmã? Eu quero te desejar esta manhã. Eu não sei qual é o teu vazio que você está vivendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Prega esse vazio. Eu não sei qual vazio. Pega ele e diz, agora você não está mais sob o meu controle. Pode estar vazio de qualquer coisa, mas agora você está cheio de Deus. Pode estar vazio de peixe, vazio de provisão, vazio de saúde, de amor no relacionamento. Pega esse vazio e fala para Jesus, Jesus, entra para dentro. E se o Senhor entrar, todo e qualquer vazio receberá plenitude. Onde Jesus está, onde Jesus está, aí há plenitude. Eu sinto a presença do Espírito Santo esta manhã. Então Pedro encontra com Jesus nessa situação. Você teria fé para se relacionar com Deus num momento de frustração desse? Trabalhou a noite inteira, não pegou nada,
está lavando as redes. Jesus sempre chega quando as redes estão limpas, irmão. Jesus não chega quando as redes estão sujas. Rede suja não serve para voltar ao mar, para ser usada por Deus. Rede suja não gera milagre. Então, o encontro que Pedro tem com Jesus, está lavando as redes. Jesus pregou. E o Pedro está lá olhando assim. Ele já havia visto falar de Jesus. Provavelmente já tinha até visto Jesus, porque era um dos discípulos de João Batista. João Batista, aquele que batiza, filho de Isabel, com Zacarias. Esse João Batista que batizou Jesus. André era discípulo de João Batista. Alguns dos outros também que vieram seguir Jesus porque João Batista falou e disse: esse é o que eu estava pregando a respeito dele, que ele é unigênito do Pai, do qual não sou digno de desatar nem suas sandálias. Olhai para ele e sereis salvos. Eis o Cristo de Deus. Então, a partir do momento que eles conheceram que era Jesus, largaram tudo e seguiram a Jesus. Agora, Pedro tem um encontro com Jesus nessa frustração. E é por isso que eu gosto de Pedro. Pedro é meu discípulo favorito. É o discípulo que eu mais estudo na Bíblia, é Pedro. Porque ele é o retrato da igreja nos dias de hoje. Então ele encontra Jesus numa frustração terrível. Jesus entra no seu barco, nem foi convidado, escolheu. Profetiza para alguém hoje. Jesus escolheu seu barco, escolheu sua vida. Se ele escolheu o lugar do seu sustento, ele escolheu tudo. Se ele escolheu, Cidinha, o lugar do seu trabalho, ele escolheu tudo. Escolheu você, escolheu sua casa, escolheu sua família. Tenha entendimento, Jesus escolheu você, escolheu o seu barco. Mas Jesus é tão lindo, né, irmã Goiaci, que ele escolheu um barco vazio, não escolheu um barco cheio. Se tiver cheio, não cabe, irmão. Ou você se esvazia do seu eu, esvazia do seu ego, esvazia dos seus propósitos, para deixar Jesus encher, porque se estiver cheio demais, não cabe ele não. Abre mão da mágoa, do ressentimento, da ferida, do ódio, do rancor, porque se estiver cheio de tudo isso aí, não cabe não. Mas Jesus entrou para dentro e disse: ô Pedro, já terminei de pregar, agora vamos embora trabalhar, porque todas as vezes que você me dá o seu vazio, você nunca mais será vazio de nada. Todas as vezes que você me confia aquilo que está vazio, nunca mais você será vazio de nada. Nunca mais o barco foi de Pedro, porque ele entregou totalmente para Jesus. Ele disse: vamos pescar, Pedro. Eu gosto de Pedro por isso, porque ele está dizendo: ô Senhor, deixa eu falar para o senhor. O senhor é carpinteiro, né? Está dando conselho para um pescador. A maioria aqui não ia, irmã. Eu sei que a maioria não ia. A maioria não ia, não. Você ia falar assim: você não entende de pesca, quem entende sou eu. Tu é carpinteiro, eu sou pescador. Eu não vou lá. Ontem, é tão maravilhoso Deus, né, que eu preparando para pregar aqui. Ontem o rapaz montando o armário e o outro esperando para montar a minha pia lá. E aí o Edinho falou para ele assim: o armário está ficando bonito, né? Eu já vou orar, irmã, encerrar com as irmãs embora. O Edinho falou assim: o armário está ficando bonito, né? O senhor entende isso aí? Ele falou: estou olhando aqui admirado. Não entendo nada disso. For para mim montar, eu não dou conta. Não dou conta de montar nada disso, porque cada um no seu trabalho, cada um na sua área. Amanhã eu encerro, senão as irmãs vão embora antes da hora, né? Já estou encerrando, aguenta aí que deu 9:01. Então é tão maravilhoso que Jesus disse para ele assim: olha, Pedro, vamos embora pescar. Ele não reclama com Jesus, já encerro aqui. Ele não reclama com Jesus dizendo: vai fazer a sua carpintaria. Ele diz: olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, por isso estava lavando as redes. Mas se o Senhor está mandando, então vamos embora. Glória a Deus. Olha, irmã, se eu te dizer uma coisa de Pedro. Pedro, ele fala pelo menos 3 línguas. Pode falar que Pedro é analfabeto. Em nome de Jesus. Isso é ruim. Porque você vai colocar os pescadores... Não. Pedro fala pelo menos 3 línguas. Hebraico, aramaico. E como ele circulava
ali entre os comerciantes. Você vê que ele é conhecido de Mateus, que é publicano. Você vê que ele é conhecido de alguns que pertencem à corte romana. Como ele transita aquilo ali tudo, provavelmente assim, o grego ele dava umas... Então, quando você for ver Pedro, pelo menos ele fala 3 línguas. Então já é poliglota, né? Porque falar mais de uma, já é bilíngue, fala 3, ele já fala mais do que isso, irmão. Então, tenha em mente, Jesus chama homens que a maioria de nós não chamaria. Ele capacita aqueles que a maioria de nós não investiríamos tempo. Depois nós vamos encerrar amanhã sobre Pedro, te falando dos desafios que Pedro teve. Fique de pé, para nós encerrar orando. Vamos encerrar aqui mesmo, amanhã a gente faz o ciclo. Amanhã nós fazemos o ciclo, o pastor Edinho vem e nos unge. Se eu te contar uma coisa, Pedro é tão importante que ele vai chamar Jesus, ele vai dar o barco, ele vai entregar suas redes, ele vai ter sua primeira experiência com Deus, mas a primeira experiência não foi no vazio, mas você precisa crer no vazio. Preste atenção, guarde isso aqui em nome de Jesus. A primeira experiência de Pedro, de milagre, não foi no vazio, mas o primeiro encontro foi no vazio. Se você quiser ter uma vida cheia, entregue para Jesus aquilo que ninguém quer entrar, porque está vazio. Deixa Jesus entrar, te chamar para pescar, porque lá as suas redes que estão limpas, no mesmo lugar que você frustrou, na mesma profundidade que você pescou. Você sabe que pescador sabe onde está o peixe, né? Você já foi pescar com um guia aqui? Eu já, né, irmão? O tal do guia, ele pega você lá em Luiz Alves, tinha o pastor João Batista lá, ele pega você, né, Elza? Você já foi, né? Ele leva você, irmão, onde está o peixe. Eu sou irmã de pescador, filha de pescador. Ele chega lá, irmão, ele fala, tem aqui, joga peixe aqui, você fala, tem nada. Vai embaraçar, joga, e joga assim, ó, rapaz, é jogar e pegar. É jogar e tirar, porque eles têm experiência. Mas a experiência de Pedro levou ele à noite frustrada. Mas a obediência de Pedro trouxe redes cheias. Oh, Jesus. Tá dando para entender isso aí, sentir a presença? Mesmo que quando eu estou muito cansado, a minha voz acaba. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Guarde isso para a tua vida. A obediência é maior do que o vazio. A obediência é maior do que qualquer experiência que você tenha tido. Para de pensar que ter experiência é mais importante do que obedecer. Pare de pensar assim, eu tenho uma homilética, retórica, prática. Irmão, pega isso, larga de mão disso, abre a mão desse ego, entrega para Jesus o seu vazio, diz é vazio, mas é do Senhor. Pode usar tudo. E sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ué, é o mesmo lugar. O senhor acha que eu não pesquei na direita e na esquerda? O senhor está só de brincadeira. Mas já que o senhor está mandando sobre a tua palavra, lá vai a rede. A humildade levou a partida. Ué, Abundância. tem muito. Glória. É mais do que um. É mais do que para encher minha barriga. É uma cooperativa. Jesus entende, se você entregou o instrumento do seu trabalho, a ferramenta do seu trabalho, tem outros que dependem de você. Ele não vai te deixar voltar vazio, se você entregou tudo para ele. Então quando ele pega, ele percebe, tá pesado demais, tá pesado demais. Tá, Pedro, porque quando tu tá comigo, a bênção derramada sobre você não alcança só você. Alcança da tua direita, alcança da tua esquerda. Pedro começou a fazer, Deus não permitiu aprender a assoviar, porque eu ia assoviar pregando, ele não deixou. Eu pedi um dia o Edinho para assoviar dentro da igreja, não assoviou até hoje. Mas Pedro fez a... Ei, tá indo a pique o barco, porque é peixe demais. É bênção demais. Está no texto, depois você lê. Está no texto, é bênção demais, milagre demais. Então o barquinho que está lá, que também sofreu, vai ser alcançado. O barco do outro que está lá também, que também estava sofrendo, também vai ser alcançado. O outro vai ser alcançado. E foram juntando as redes. Não puderam pôr dentro do barco, arrastaram para fora. E foram uma pesca gloriosa, fruto da obediência. Deus, aleluia. E sabe por que as redes não rasgaram, irmão? Porque as redes estavam limpas. Se estivessem sujas, haveriam fissuras, elas rasgariam. Então agora, eu quero que você estenda sua mão assim, nós já estamos orando e encerrando. Você apresenta para Jesus e diz, Jesus, eu entrego a Ti.
minhas mãos, meu trabalho. Eu entrego a minha vida por inteiro. Os vazios, os medos, as inseguranças, o pavor que está vindo sobre mim. Eu digo ao Senhor, me capacite. Me dá o endereço dos grandes peixes. Me leva ao endereço do milagre. Jesus, me mostra a direção desse milagre. Abre o meu entendimento. Ô, irmão, eu estou profetizando isso. Abre o meu entendimento. Mostra o endereço do milagre. Onde está a solução para a minha vida? Mostra, abre o meu entendimento. Me faça ver. E quando eu vi, me faça crer. Me faça agir. Me faça atuar. Porque Tu és Deus. Vamos orar.